Oi, gente, tudo bem? Para quem está chegando agora no canal, eu me chamo Joana, sou professora de História e essa semana eu trouxe uma proposta bem legal para a gente trabalhar, que é a Segunda Guerra Mundial. Um conteúdo que geralmente os meus alunos gostam bastante e também muito cobrado no Enem. Então se liga aí que todos os dias eu vou estar postando, de hoje até sexta-feira, conteúdos relativos à Segunda Guerra Mundial, porque eu dividi por áreas, já que a proposta do meu canal, por enquanto, são vídeos mais curtos. Mas vamos lá? O vídeo de hoje é sobre regimes totalitários. É impossível estudar a Segunda Guerra Mundial sem entender como a Alemanha e a Itália se tornaram sistemas totalitários. Para a gente compreender essa época também, temos que voltar um pouquinho na história e relembrar como terminou a Primeira Guerra. A Primeira Guerra terminou com a Alemanha derrotada, culpabilizada e um mundo em crise. Para piorar a situação, ainda veio a crise de 29 nos Estados Unidos. Então, eram várias nações derrotadas, várias nações economicamente quebradas e ainda vinha a questão social. Por conta de tudo isso, ficou muito mais propício para que grupos de direita conseguissem chegar ao poder. E é dessa maneira que a Alemanha e a Itália vão se tornar totalitárias. Mas já que eu estou falando tanto sobre totalitarismo, o que seria isso? Um sistema ou um regime totalitário é quando um grupo ou um indivíduo ele consegue concentrar todo o poder de uma nação em suas mãos. Aí você diz, Joana, como que um ser único consegue controlar tudo? Primeiro, gente, ele vai apelar aí para esse culto ao líder. Então ele vai construir uma imagem heróica e isso vai ser disseminado na sociedade, nas escolas, em todos os espaços. Segundo, ele vai investir no exército forte, organizado. Terceiro, ele vai investir sim na violência, no controle das massas, na censura à imprensa. Então tudo vai ter que passar por ele. Os grupos que são vistos como inimigos vão ser perseguidos. Quarto, vai se criar uma ideia de inimigos internos e externos que precisam ser combatidos. E por último, mas não menos importante, o nacionalismo exacerbado, que é essa ideia de você matar ou morrer por a sua pátria. Então, tudo isso são características em comum aos regimes totalitários, mas a Alemanha e a Itália vão ter, vamos dizer assim, umas diferenças quanto a isso. Vamos começar aí pela Itália. A Itália, por mais que tenha saído do lado vencedor, né, da Primeira Guerra, porque ela virou a casaca, ela entrou do lado alemão, mas no final ela passou para o lado da Inglaterra, porque ela visava acordos, ela viu que a Inglaterra ia vencer, então ela queria estar do lado vencedor. Só que quando acabar a guerra, ela não teve os acordos cumpridos, ela não ganhou territórios, resumindo, ficou na miséria. Então é nesse momento que vai surgir a figura do Benito Mussolini, certo? Um cara de extrema direita, que pregava esse amor à pátria, esse controle da economia. Ele surge aí na década de 20 com um movimento chamado Fácil de Combatimento, ou então algumas pessoas chamam de camisas negras, e eles vão começar a ganhar um certo, vamos dizer assim, popularidade dentro da Itália. Mas o que vai ser o diferencial, vamos dizer assim, o auge para levar Mussolini ao poder, vai ser a Marcha sobre Roma, que foi um protesto que exigia a nomeação de Mussolini como primeiro-ministro. E o rei vai acabar aceitando, vai acabar entrando nessa onda e nomeia Mussolini. A partir de então, uma das suas primeiras ações aí vai ser criar o unipartidarismo. Proíbe qualquer outro partido de existir. Só pode existir o partido fascista. Outra ação vai ser a interferência direta na economia. Então ele vai investir nas indústrias de base, indústrias internas. Ele vai fazer arroxo salarial, vai aumentar a exploração das colônias. E com isso ele vai conseguir elevar a economia italiana que estava quebrada. Mas em contrapartida, vai aumentar as perseguições políticas, vai aumentar aí nessa questão do medo, de criar um medo do comunismo que deveria ser combatido. Então ele vai reprimir, ele vai matar, ele vai caçar. E isso vai caracterizar uma ditadura fascista. Tadã! E a Alemanha?
Alemanha vivia um período tão pior, vamos dizer assim, de tanta miséria quanto a Itália. Pós Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi culpabilizada. Ela foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, com duras sanções, proibições, impostos, obrigações perante o mundo inteiro. Então imaginem como eles se sentiam humilhados, no fundo do poço. É nesse momento que surge a figura do Adolf Hitler e ele passa a fazer parte de um movimento de direita, intitulado de nazismo, que começa a ganhar adeptos também. Qual era a proposta do nazismo aí? A ideia do bem-estar social, de quebrar os acordos de paz, de acabar com o Tratado de Versalhes. Só que aí, gente, eu quero que vocês prestem atenção, entra um grande diferencial entre o nazismo e o fascismo. A maior característica que diferencia os dois é a questão racial, porque o nazismo pregava essa exclusão, segregação total de raças vistas como inferiores. Então, se liga na questão do racismo. Voltando para Hitler, na década de 20, o nazismo ganhando adeptos, crescendo, eles vão e fazem um movimento para tomar o poder alemão, que, claro, não dá certo. Foi reprimido, os integrantes foram presos, inclusive o próprio Hitler vai ser preso. Era para ele passar uns 5 anos na prisão, mas ele só fica 8 meses. E é nesse momento que ele escreve o seu livro Mein Kampf, ou Minha Luta, onde ele vai ter aí todas as bases da política e do ideário nazista, que é justamente essa onda de segregação, de uma raça ariana que é superior, do espaço vital. Resumindo, em poucas palavras, ele dizia no livro tipo assim: o alemão é o povo escolhido, o alemão é o povo superior. O que o mundo faz hoje, blá blá blá, é uma humilhação. Então imagine, cara, tu tá aí na miséria. Aí você pega um livro e você lê que você é o povo escolhido, que a culpa é dos outros, que vocês são a raça superior. Era isso que a Alemanha meio que estava assim, precisando para sair do buraco. Tanto que quando Hitler sai da cadeia, ele já vai ser nomeado como chanceler. Ele é nomeado pela burguesia como chanceler, que é tipo um primeiro-ministro, porque a burguesia via nele justamente essa salvação para uma economia que já estava quebrada. Quando ele assume o poder, ele vai conseguir cumprir o que ele prometia. Ele vai salvar a economia de fato, porque ele vai interferir diretamente nas indústrias, na questão do arroxo salarial também. E nesse momento, para complementar essa centralização de poder, o presidente acaba morrendo e Hitler vai acumular os 2 cargos, de presidente e chanceler. Vai ser nesse momento, que momento é esse, Joana? Estamos falando aí de 33, então nessa época ele vai estar também criando os primeiros campos de concentração. Mas esse tema de segregação racial e do Holocausto é o tema de amanhã. Fica ligado que amanhã eu vou estar soltando mais um vídeo, certo? Não esquece aí, gente, de curtir, de compartilhar, de seguir o meu canal. Por hoje é só. Valeu e até a próxima!